está bem focalizado. Ok? Acho que sim, tá. Sim. Sim, gostaria de usar. Boa noite. Que a paz. Você acha que não precisa? Não? Então, vocês me ouvem bem, sim? Aí no fundo também? Então, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje para trazermos a reflexão sobre uma bela passagem do Evangelho de Jesus. Nos nossos dias, com tantos desafios, tantos problemas que todos enfrentam, com tantas dificuldades que nós passamos todos os dias, retomar o Evangelho, reler as parábolas, rever as lições de Jesus, será uma grande oportunidade de refazimento para todos nós. Porque existem momentos que a gente não encontra no mundo esse amparo, esse respaldo para as nossas dores, o nosso sofrimento. Existem momentos em que nós nos sentimos tão abatidos, tão cansados, e a gente duvida até de nós mesmos, da nossa capacidade, do nosso potencial de crescimento. É muito comum em períodos muito tristes, em períodos de desafio, as pessoas serem excessivamente pessimistas. Porque o exterior fala de problemas apenas. A vida mostra apenas lutas, desafios. É como se a gente estivesse cercado por uma grande muralha e a gente não consegue ver além. O Evangelho de Jesus, explicado pela doutrina espírita, é como se fosse uma escada que nós apoiamos nesse muro, podemos subir sobre ela e avistar que além daqueles limites que nós estamos vivendo, existe algo muito maior. Existe uma vida muito mais ampla, existem dimensões incríveis a serem conquistadas por todos nós. Por isso que o Evangelho sempre será luz para aqueles que buscam um caminho de crescimento e evolução espiritual. E Jesus, como ele próprio disse, e como mais tarde as outras pessoas foram constatando, ele é a luz do mundo, porque o conhecimento que ele nos trouxe nos faz ver com clareza a realidade da vida. A lição que eu quero trazer essa noite é uma lição de uma bela parábola de Jesus que fala sobre o reino que surge em nós. O reino dos céus é algo que para muitos ainda hoje é imaginado como uma região, uma dimensão espiritual. Alguns pensam que o reino dos céus será a própria terra transformada num paraíso de delícias, com campos verdes, com uma vegetação belíssima, com animais vivendo em harmonia e a humanidade vivendo eternamente em paz. Muitos imaginam que o reino dos céus pode ser também uma cidade de ouro numa região do céu, que ninguém consegue explicar exatamente como será. O fato é que o reino dos céus é uma realização do Espírito, é uma conquista interna. Por isso que em certa ocasião Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Algumas traduções dizem que o reino dos céus está entre vós, fazendo a entender que seria a presença de Jesus entre as pessoas. Mas quando a gente vai por essa tradução, que o reino dos céus está entre vós, nós podemos entender que é apenas entre nós que o reino dos céus se estabelece. Porque para nós nos tornarmos um ser mais evoluído, para nos tornarmos um espírito puro, necessitamos das relações que nós estabelecemos entre nós. Por isso que nós podemos pensar que, em princípio, o reino dos céus está entre nós, porque é a sua realização que se dá em nossa vivência, em nossa convivência, nos desafios que nós temos uns com os outros. Isso nos leva a pensar nesta hora de que nós não podemos jamais menosprezar as nossas relações. Sejam elas profissionais, sejam elas
familiares, sejam as relações que nós temos dentro da casa espírita, sejam as relações temporárias que nós estabelecemos na vida quando estamos em trânsito por uma rua, sejam as relações que nós estabelecemos com pessoas de diferentes maneiras. A realização do reino dos céus depende desses contatos, porque é no contato com o outro que nós nos conhecemos. É no contato com o outro que nós nos identificamos muitas vezes nas suas atitudes daquilo que nós mesmos somos. É na dor que o outro nos causa que nos faz refletir por que nós causamos dor ao outro. É no contato com o outro que nós também aprendemos muito do que nós somos. Afinal de contas, tudo que nós temos e somos depende, direto ou indiretamente, de centenas, milhares de pessoas ao longo da nossa vida. Nenhum de nós se fez o que é, o que se tornou, ou quem se tornou, de maneira independente. Precisamos de pais, mães, irmãos, familiares, depois esposos, esposas, filhos, irmãos, cunhados, cunhadas, parentes inúmeros que foram ao longo da vida trazendo a sua contribuição, fosse ela positiva ou como exemplo daquilo que não deveríamos jamais fazer e ser. As pessoas que nós encontramos no nosso ambiente de trabalho, igualmente, são elementos importantes da vida e no nosso crescimento espiritual. Afinal de contas, nós passamos tanto tempo em convívio com as pessoas no ambiente profissional e ali nós nos descobrimos, ali nós revelamos muito do que a nossa personalidade realmente é. Porque normalmente é muito fácil nós demonstrarmos mansuetude, bondade, cooperação no ambiente apenas dos entes queridos. É muito fácil ali nós estarmos estabelecendo entre as pessoas que nos amam um contato mais tranquilo, mais pacífico, mais harmonioso. Mas quando nós somos levados ao contato com outras pessoas diferentes de nós, que têm pontos de vista diversos, que têm condutas diferentes, têm valores que muitas vezes não são exatamente os nossos, é ali que aquilo que nós realmente somos emerge, surge, aparece. Porque é ali que muitas vezes as nossas paixões se manifestam naquele contato e naquele convívio. Nós percebemos então que é na convivência que nós vamos nos conhecendo. E ao nos conhecer, nós podemos realmente decidir: faremos ou não uma mudança? Produziremos ou não uma transformação em nós? Porque para produzir uma mudança, nós precisamos primeiro reconhecer a sua necessidade. E é nesses encontros e muitas vezes desencontros com as pessoas é que nós, na verdade, vamos nos conhecendo e vamos aprendendo quem nós somos. E é assim que o espírito cresce, é assim que o espírito evolui. É no contato com o diferente, com o outro, muitas vezes com o antagônico, com o adversário. É ali que realmente há oportunidade de crescimento. Por isso que nós não podemos nunca, jamais menosprezar as vivências que nós temos uns com os outros. Nada na ordem divina é inútil. Todas as nossas experiências sempre serão positivas. E por isso que nós devemos valorizá-las muito e aprender e descobrir que cada encontro em nossas vidas é uma grande oportunidade de crescimento espiritual. É a grande oportunidade de realização desse reino dos céus dentro de nós. O reino dos céus, portanto, não é uma região, não é um local, não é uma cidade dourada nos céus, não é uma colônia espiritual superior. O reino dos céus ele pode ser estabelecido onde o espírito estiver, a partir da sua harmonia com as leis divinas, a partir do momento que ele compreende e interioriza tão profundamente um modo de agir, de ser, em que ele está em absoluta paz consigo mesmo e com a criação divina, e que não significa essa paz uma situação perene de calmaria indefinida. A paz, na verdade, ela surge dentro do indivíduo que compreende a necessidade do outro, aceita o outro como ele é, e o aceitando não tem nenhum sentimento antagônico contra ele. Quando alguém atinge esse estágio superior de vida, ele atingiu o reino dos céus. E Jesus
é o exemplo de uma pessoa que viveu plenamente no reino dos céus, mesmo estando na terra. Mesmo passando por momentos de muitos desafios, porque a paz ele já trazia dentro dele. A paz já estava estabelecida dentro dele. Ele já compreendia a relação que ele tinha com as demais pessoas. Então ele vivia plenamente esse reino dos céus, que ele veio nos ensinar como conquistá-lo. Essa parábola, então, ela está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 28, e o Espírito Emmanuel trouxe uma reflexão belíssima sobre essa passagem do Evangelho, que eu vou falar logo mais sobre essa reflexão de Emmanuel. Mas antes eu quero trazer o contexto em que Jesus trouxe essa sua pequena parábola. Foi quando ele tinha feito aquela inesquecível pregação à margem do lago, em que ele falou sobre o reino dos céus ser semeado, quando ele trouxe a parábola do semeador. Logo após aquela belíssima imagem que Jesus cria, ele se reúne com os discípulos e os discípulos questionam o que significava aquela parábola, o que queria dizer que o reino dos céus é como a semente que cai entre as pedras ou entre os espinheiros. E Jesus então explicou para os discípulos o significado daquela parábola. E mais adiante Jesus traz outras informações importantes para eles, mas o que é o nosso tema hoje, que nós vamos nos deter, é uma fala então que Jesus diz que o reino dos céus seria assim como um homem que lançasse a semente à terra. Jesus usou sempre símbolos muito poderosos que tocavam fundo no coração das pessoas daquele tempo, porque era a realidade da maioria da humanidade, era aquela dimensão agrícola que o homem vivia. Se não fosse pescador, era agricultor. Nos nossos dias, essas imagens que Jesus criou, essas experiências que ele relata de pessoas vivendo naquele ambiente agrícola ou de pescadores, faz sentido para nós, seres cosmopolitas, urbanos, que vivemos em grandes metrópoles? Ainda toca o nosso coração quando ele fala de enxada, semeadura? Sim, ainda toca, porque todos nós, por mais que nós tenhamos vivido em cidades nesta presente encarnação, todos nós vivemos essa dimensão agrária, agrícola, em alguma etapa das nossas encarnações passadas. Para todos nós, o simbolismo da semeadura, da semente, faz muito sentido, porque para todos nós ainda há vínculos, até na presente encarnação, com essas experiências. Muitos de nós somos filhos, netos de agricultores, de sitiantes, de operários. Então são figuras ainda muito vigorosas, muito válidas para todos nós, e elas ainda nos tocam profundamente. Jesus, ao usar essas simbologias que ele faz nas suas parábolas, ele trazia ali grandes símbolos, que até hoje nós estamos decifrando, até hoje nós estamos entendendo, até hoje nós estamos querendo compreender em profundidade. E passarão ainda séculos, e a humanidade do futuro, que possamos ser nós reencarnados nessa humanidade, dessa terra esplendorosa, que se prepara para os milênios vindouros neste planeta, todos nós teremos lá no futuro maiores condições de entender em maior profundidade todo o significado, porque não foram histórias ingênuas, não foram histórias banais, não eram histórias para um povo simples e ignorante. São histórias profundas que, à medida que estudamos, vamos descobrindo. Ali existe uma simbologia muito profunda, algo muito significativo, que somente um espírito puro, detentor do conhecimento das leis divinas, seria capaz de expressar, que pudesse atender o homem simples de uma época até o homem mais intelectualizado, mas que fosse suficientemente humilde para entender o significado profundo desses símbolos que ele usou. Mas passamos então à reflexão sobre essa passagem, quando ele fala sobre o homem que lança a semente à terra.
dizendo que o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. E o homem dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque como a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Nessa parábola, há 3 momentos muito importantes dela, que é a semente, a espiga e o fruto. Quando a gente pensa em espiga aqui no Brasil, normalmente vem à mente a espiga de milho, não é? Tão saborosa, nutritiva, tem tão importante valor nutricional, comercial para os agricultores. Mas a espiga é qualquer reunião de grãos. E obviamente que a espiga, quando Jesus falou essa parábola, estava se referindo à espiga do trigo, porque também ali é uma espiga. Jesus conta nessa parábola de 3 estágios, de 3 momentos. Primeiro, a semente. A semente traz em si todas as possibilidades de se tornar uma nova planta. Ela traz no embrião todas as informações genéticas e, revestindo esse embrião, a parte efetivamente nutritiva. São chamadas de cotilédones, chamada de endosperma, e que varia conforme a espécie que produz a semente. Esses elementos são nutritivos e nós comemos as sementes justamente porque esses elementos nutritivos estão ali preparados pela planta-mãe para nutrir aquele embrião. Mas se a semente não for colocada em condições adequadas, apropriadas, ela não germina. O embrião não inicia o seu desenvolvimento. Ele não começa a sofrer a transformação para que ele se torne planta, para que ele atinja o estágio de produtor da espiga e, finalmente, os frutos finais, ele pronto. Jesus, ao usar esse símbolo, ele mostra que há um começo para essa transformação que nos leva a alcançar o reino dos céus. É por isso que ele compara que o reino dos céus é como essa semente, que vai ter etapas para se desenvolver. Assim é a instalação desse reino dos céus dentro de nós. Ela inicia numa fase em que há muitas mudanças, há muitas transformações. Alguém que já tem observado, e hoje em dia não é difícil a gente perceber isso, em qualquer vídeo no YouTube a gente consegue encontrar como que é a germinação de uma semente. A gente observa que aqueles elementos que fazem parte da semente, eles vão gradualmente murchando, vão diminuindo, porque é uma série de transformações bioquímicas que acontecem nele. À medida que esses elementos nutritivos vão murchando, vão diminuindo, o embrião vai crescendo. E ali há um processo de transformação que existe uma destruição para reelaborar algo novo. Assim é a instalação do reino dos céus dentro de nós. Para que nós realmente façamos ele crescer dentro de nós, algo anterior, algo que já existe em nós, precisa ser modificado, precisa ser transformado. Não existe possibilidade de implantação do reino dos céus dentro de nós sem uma mudança efetiva do que nós somos, do que nós pensamos, sem ressignificarmos a vida, sem entendermos ela de uma maneira diferente. Por isso que muitas vezes foi tido que, para você se tornar verdadeiramente cristão, você necessita ter o homem velho morrendo para que nasça o homem novo. Não tem como a gente alcançar esse reino dos céus que Jesus falou se a gente não produzir alguma mudança interna. Pontos de vistas, formas de encarar as situações, aquelas convicções absolutas que nós trazemos, se nós não abrirmos mão delas em algum momento para reconsiderarmos de que talvez existe uma forma diferente de vermos,
esse reino dos céus não cresce, ele não germina. A semente, então, é um elemento poderoso porque ela precisa necessariamente deixar de ser semente gradualmente para que esse embrião cresça. Nós temos que mudar algo em nós para que o reino dos céus ganhe força e comece a crescer. Não tem como ser a mesma pessoa de sempre e imaginar que nós estaremos vivendo essa condição espiritual. O símbolo ainda prossegue, dizendo da erva. A erva representaria a planta ainda tenra, nova, quando ela brota do solo e começa ali a ter as primeiras folhas verdes. A partir daquele momento, há um trabalho incessante por parte da planta em converter os elementos que ela recebe exteriores para o seu crescimento. A quase totalidade das plantas do planeta realizam um processo vital para a sobrevivência delas e de quase todos os outros seres vivos, que é a fotossíntese. As plantas, ao utilizarem a energia luminosa do Sol, convertem gás carbônico e água no elemento fundamental que vai se tornar todas as outras substâncias que vão nutrir a planta e que vão servir para que outros seres, como os animais, ao comerem a planta, tenham o seu nutriente. Nós podemos entender que essa atividade permanente da planta em produzir alimento para si e para os outros seres é o trabalho, é a realização, é o movimento permanente. De fato, não existe o crescimento do reino dos céus dentro de nós sem um trabalho persistente, permanente, constante, de aproveitar os elementos que a vida oferece para esse crescimento. Tudo que nós obtemos, tudo que nós conseguimos da vida, tudo que nós temos recebido, não é para que a gente simplesmente viva prazerosamente no mundo. Tudo que nós usufruímos da vida tem um propósito de crescimento espiritual. Se Deus te deu muito dinheiro, Ele o deu para que você faça ele elemento do seu crescimento espiritual. Se Deus te deu uma vida escassa, que necessita muito trabalho para ser mantido, é para o seu crescimento espiritual. Se Deus te deu a possibilidade de transitar de uma vida para outra, adquirindo bens, é para o seu crescimento espiritual. Se Deus te deu inteligência, capacidade de interpretar de forma muito mais fácil que as outras pessoas tantas teorias, tantas ideias, Deus te deu isso para o seu crescimento espiritual. E por aí vai, nós poderíamos citar uma infinidade de coisas que a vida nos possibilita usufruir. Mas sempre, gente, tudo é com o propósito do nosso crescimento e da nossa evolução. Assim como a planta recebe, transforma e cresce, tudo que nós recebemos da vida deveria representar crescimento. Crescimento para essa vida maior, evolução. O grande problema é quando os elementos que a vida nos oferece se tornam elementos de distração, em que nós passamos de modo indefinido apenas vivenciando experiências, apenas acreditando que estamos aqui para aproveitar momentos e não para uma transformação verdadeira de quem nós somos. Se de tudo que nós vivemos nós não nos transformarmos para melhor, para algo um pouco mais feliz e que essa felicidade chegue aos outros, nós não estamos efetivamente nesse trabalho de crescimento para a vida espiritual. É como se fosse uma planta que absorvesse tudo da natureza e não crescesse. Não chega ao seu fim, não chega ao seu propósito. Mas então essa planta persistente, tenaz, constante na sua tarefa, ela cresce e quando inicia a produção das espigas, e essas espigas crescem, amadurecem e produzem os frutos, significa que ela é um elemento transformador de onde ela se encontra. Porque a partir de uma espiga, inúmeras outras sementes surgem, e essas inúmeras outras sementes irão igualmente produzir e manter a vida e dar continuidade. Assim deve ser também a realização do Espírito quando ele atinge a realização do reino dos céus. Ele deve produzir o bem onde ele está.
ele deve dedicar-se a tornar as outras pessoas participantes daquele estado de paz e harmonia que ele se encontra. Veja que esse simbolismo maravilhoso que Jesus criou, de dizer que o reino dos céus é como a semente lançada à terra, ele revela inúmeras possibilidades de reflexão, mostrando que o reino dos céus ele começa gradualmente e nós não conseguimos realizar todas as etapas numa única vida. Para muitos de nós, o reino dos céus que está sendo implantado em nós ainda é a semente recentemente lançada no solo. Ainda é a semente que está enfrentando os primeiros desafios, as primeiras dificuldades. E isso deve ser para nós algo de reflexão, para que a gente não espere que nós produzamos hoje algo que nós ainda não somos aptos. O embrião ainda se desenvolvendo no solo não é capaz de produzir novos grãos. Assim como nós não podemos ter super expectativas de que nós conseguiremos ser absolutamente perfeitos em pouco tempo. Muitos se decepcionam ao perceber as suas imperfeições, as suas fragilidades. Muitos que se acreditavam já serem autênticos discípulos de Jesus se encontram ali muitas vezes profundamente decepcionados consigo mesmos, quando se percebem que ainda são uma semente ali fechada no solo escuro, ainda presa a todos aqueles elementos típicos do solo. Muitos se sentem frustrados de ainda não terem alcançado um estágio avançado na evolução, porque tinham a ilusão de que já eram espíritos que tinham avançado muito. É muito comum ocorrer em nós esse tipo de reflexão. Após longos anos de estudo, em que falamos do Evangelho, em que exaltamos as virtudes, em que falamos da importância da reforma íntima, a gente perceber que velhas imperfeições ainda persistem em nós. Nós muitas vezes nos iludimos achando que somente por termos conhecimento nós já deveríamos estar à altura de viver plenamente aquilo. E muitos até querem desistir desse programa de realização, de transformação, porque se sentem confrontados com suas próprias imperfeições. Isso mostra ainda o quanto nos falta entender esse processo longo que é a evolução espiritual. Na evolução espiritual não existem saltos, não existem transformações extraordinárias, não existe uma renovação súbita, não existe uma mudança da água para o vinho instantaneamente. O que existe é muito trabalho, é muito esforço, é muita dedicação, é muito empenho, é muita decepção consigo mesmo, de se constatar uma pessoa ainda imperfeita. O que existe é um trabalho árduo de autoeducação, de mudança de si mesmo. Parece muito difícil, mas é o único caminho, é a única possibilidade real. Muitos que criam máscaras, imaginando-se já criaturas sublimadas, que superaram todas as imperfeições, em algum momento são defrontados pela vida e reconhecem ali as velhas imperfeições que ainda persistem dentro delas. É por isso que no mundo espiritual se contam em centenas de milhares de espíritos profundamente decepcionados, amargurados, com a experiência que eles escolheram depois da morte, porque se imaginavam aqui terem conquistado o título de cristãos, quando na verdade eles ainda são meros aprendizes. Imaginavam que já tinham adquirido uma passagem para o paraíso, mas chegando do lado de lá, se defrontaram com grandes realidades do seu próprio mundo interno, incapazes de realmente produzirem uma mudança dentro de si como eles imaginavam. Eles imaginavam que por simplesmente ter acreditado e aceitado Jesus, quando chegassem do outro lado, todas as suas impurezas, todas as suas perfeições teriam sido apagadas. E isso não acontece. Nós somos essencialmente aquilo que nós nos permitimos ser.
Enquanto eu permito o orgulho guiar as minhas ações, eu serei um ser orgulhoso. Enquanto eu me permito o egoísmo determinar o meu modo de relação com as outras pessoas, eu continuarei sendo egoísta. Eu só mudo se efetivamente eu me transformar. Se realmente algo relaborar dentro de mim, assim como uma semente só se torna planta adulta se ela sofrer todas as alterações que ela precisa passar. Por isso que nós não podemos nos iludir de que a transformação para a condição de vida superior, a implantação do reino dos céus dentro de nós, se dará de forma mecânica, instantânea e rápida. Ela dependerá sempre de muito trabalho e muito esforço. E por isso que não podemos nos decepcionar. E não podemos nos decepcionar com as pessoas que também estão nessa busca, porque normalmente acontece isso. Nós sempre temos um julgamento muito severo para com as pessoas que, buscando viver aquele ideal que Jesus ensinou, buscando viver dentro de si a mensagem do Evangelho, apresentam grandes falhas, grandes erros, cometem grandes equívocos em suas vidas. Normalmente essas pessoas são muito criticadas, muito censuradas. Eu me recordo com muita frequência um ditado popular que também ouvia com bastante frequência na minha infância, o famoso santo do pau. Já ouviram essa expressão? Era para se referir àquelas pessoas que tinham uma aparência de religiosos, tinham atitudes até que levavam as pessoas a acreditar que eram pessoas talvez sinceras, mas em algum momento as suas imperfeições revelavam que elas não eram aquilo que elas aparentavam. E aí vinha sempre aquela crítica: olha, fulana se diz de tal religião, mas ela faz isso, isso e isso. Ciclano se diz dessa denominação cristã, mas ele faz isso, isso e isso. Nós fazemos essa avaliação muitas vezes severa contra aqueles que escolheram um caminho para seguir, e nós esquecemos essa mensagem de Jesus que diz que o reino dos céus é como uma semente. Ele tem desafios para crescer dentro do indivíduo. Ele leva tempo, é muito esforço, e nem sempre ele é exitoso na primeira. Nem sempre a primeira semeadura que se faz vai dar frutos, porque assim como a parábola anterior que Jesus contou do reino dos céus, de que se a semente cair no meio pedregoso, ela até germina, mas ela morre porque não tem solo para se fixar, ou se ela cai no meio dos espinhos, ela é sufocada. A parábola ela é muito representativa para mostrar que há muitas tentativas, há muito esforço que o Espírito realiza ao longo das suas vidas, até definitivamente implantar esse reino dos céus. Por isso que nós temos que ter mais compaixão com os religiosos quando eles erram, com aqueles que adotam o ideal de vida e não estão à altura dele. São muitas vezes irmãos sinceros, verdadeiramente interessados na sua transformação, mas não conseguiram vencer as suas imperfeições. Não foram, naquele momento, suficientemente fortes para resistir, para lutar contra as suas imperfeições. E é isso que nós devemos trazer para nós também, quando nós nos percebemos não estarmos à altura dos ideais que nós acreditamos, de não fazermos uma condenação tão severa sobre nós mesmos, nos achando incapazes daquela realização. Talvez hoje aquela semeadura que nós fizemos, dos ideais que nós colhemos, da mensagem cristã, da mensagem espírita, talvez hoje eles ainda não estejam suficientemente assimilados por nós e capazes de nos sustentar a uma verdadeira transformação. Mas, quando uma sementeira não dá certo, o que o agricultor faz? Ele tenta outra, em outro momento, em outra época. E é assim que nós, que acreditamos na evolução do Espírito, devemos acordar todos os dias, independente dos erros que cometemos, independente dos equívocos que nós tivemos, independente das coisas erradas que nós fizemos. Todos os dias são dias de novas sementeiras, de novas tentativas, de novos recomeços.
E isso devemos trazer para as nossas vidas, nas nossas relações. Às vezes o que nós convivemos com as pessoas não foi harmonioso, não foi pacífico no momento, mas nós devemos tentar restabelecer essa paz, tentarmos reorganizar aquilo que está desorganizado. Devemos tentar reharmonizar aquilo que está desarmonizado. E às vezes é da forma mais singela, não é muitas vezes voltando ao assunto, voltando ao conflito. É apenas estarmos presentes, de boa vontade, esforçados, dedicados a restabelecer aquele equilíbrio que tenha sido rompido em função de algum conflito, em função de algum desentendimento. É apenas dizer, através das nossas atitudes sinceras, eu estou aqui e vou continuar fazendo o meu melhor. Porque ao longo da vida todos nós cometemos muitos erros, todos nós deslizamos inúmeras vezes, e isso faz parte do processo do crescimento. Assim como a criança tropeça e cai quando aprende a andar, o espírito na sua evolução comete erros e tenta acertar, se ele quiser realmente progredir. Então é todos os dias onde erramos, tentar acertar novamente. Onde agimos em desarmonia, tentar agir harmoniosamente. Porque muitas vezes nós não compreendemos na totalidade todos os fatores que desencadearam um conflito. Nós só temos condições reais de vermos na totalidade as causas que influenciam todos os eventos da vida terrena quando nós estamos fora dela, na condição de espíritos. E muitas vezes os nossos benfeitores espirituais fazem isso à noite. Nos levam no momento em que adormecemos para analisarmos as nossas realidades, as nossas experiências, para nos trazerem ali reflexões, não para nos condenar, mas para que nós mesmos cheguemos às conclusões que traremos quando acordarmos na forma de uma intuição, de uma disposição. Mas nós só seguimos esse curso quando adormecemos, quando nós temos essa intenção, esse desejo de sermos orientados sobre aquilo que nós experimentamos no nosso dia. Quando nós, antes de dormirmos, nós pedimos a Deus a boa e sábia orientação dos seus emissários. Porque normalmente o que nós fazemos quando temos um dia muito conflituoso deitamos com aquela desarmonia instalada dentro de nós, de raiva, de ressentimento, de desejo de vingança, de indignação exacerbada. E aquilo é, na verdade, uma forma de convite, mas não aos nossos benfeitores espirituais para nos orientarem, mas a espíritos desarmonizados como nós mesmos, que na verdade só reforçarão em nós os elementos conflitivos que nós carregamos já dentro de nós mesmos. Se nós quisermos realmente superar os problemas difíceis que nós enfrentamos na vida, nós temos que, ao deitar, pedir de verdade, do fundo do coração, a sábia orientação dos mentores espirituais, pedindo que Deus permita que eles nos conduzam para entendermos verdadeiramente as experiências que nós temos. Porque tudo se passa na vida do espírito, não importa se encarnado ou desencarnado, tudo se passa sempre na sua real, verdadeira intenção, aquilo que ele traz dentro de si mesmo. Se eu começo a entender que as minhas atitudes possam estar em desarmonia com as leis divinas, e eu quero entendê-las realmente, eu manifesto esse desejo, é o pedido que Jesus disse que jamais nos seria negado. Porque todas as vezes que nós pedimos a Deus compreensão, entendimento, e que nós consigamos nos harmonizar com a sua lei, Ele nos dá a oportunidade de alcançarmos essa situação. É aquilo que Deus nunca nos nega: sabedoria, capacidade de vencermos os desafios. Nós podemos pedir muitas coisas a Deus e Ele só nos permitirá tê-las se elas realmente forem importantes. Mas se nós pedimos algo que realmente é importante para a nossa evolução espiritual e entender os nossos erros é fundamental, Ele sempre nos dará. É aquilo que Jesus disse: pedi e obtereis,
é aquilo que Jesus disse, que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Nós ficamos iludidos com essa fala de Jesus, achando que ele estava falando de coisas materiais. Mas a matéria é transitória, ela é efêmera. Ela não é o tudo, ela não é o todo. O todo é a harmonia que existe no universo. Quando nós pedimos a Deus a sintonia com essa harmonia, Ele sempre nos dará. É por isso que quando nós erramos e queremos realmente, de verdade, acertar, corrigir um erro, Deus nos dá a oportunidade infinitas vezes para conseguirmos. O problema é que muitas vezes o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos guia e nos faz pensar que nós estamos sempre certos nos nossos conflitos, que nós estamos sempre com a razão e que nunca o outro possa ter uma parte dessa razão. E é por isso que nós não conseguimos muitas vezes restabelecer a harmonia. Porque enquanto nós acreditamos em infabilidade pessoal, não há possibilidade de acerto, porque só acerta aquele que é capaz de identificar os próprios erros. O reino dos céus é, portanto, essa grande e extraordinária realização de nos tornarmos seres melhores do que nós somos, mas não instantaneamente, é gradualmente. E o reino dos céus tem etapas de realização que não se dão de modo imediato na vida de ninguém. É processo, assim como a semente para se frutificar e se tornar produtiva. O reino dos céus, ele depende de um esforço contínuo, permanente, todos os dias. E para citarmos a reflexão que Emmanuel fez na mensagem O Cristão e o Mundo, que consta lá do livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala exatamente da exigência que existe, muitas vezes, sobre aqueles que se propõem a seguir Jesus e que, não conseguindo alcançar esse ideal de vida, acabam errando e que se tornam alvo das críticas das outras pessoas. Muitas vezes somos nós que somos excessivamente criticados por aqueles que não aceitam que nós ainda podemos errar. Muitas vezes somos nós que criticamos outros, que nós achamos que já deveriam ser bem melhores do que são. Em todas essas críticas existe esse desconhecimento de que o reino dos céus é como uma semente que vai germinar, crescer e frutificar, cada uma dessas etapas ao seu tempo certo, nunca antes. Então todos nós um dia estaremos nessa vivência plena do reino dos céus. Todos nós um dia seremos seres luminosos, pacificados, plenos de amor, mas isso demanda um longo esforço, um longo trabalho de autoeducação, de transformação interior, de renovação de si mesmo, que é o convite permanente que os Espíritos nos fazem a nos transformarmos, a nos renovarmos. E nós temos que ter muita compaixão hoje no mundo em relação a todas as pessoas, a todos os seres viventes. Temos que ter compaixão por nós mesmos, não sermos tão exigentes, não sermos pessoas que ficamos cobrando que as pessoas sejam melhores, porque ninguém será fora do seu tempo. Cada um ao seu tempo poderá dar o seu melhor. Se Deus nos espera, por que nós exigimos que os outros sejam tão rápidos na sua evolução? Por que exigirmos de nós mesmos uma realização que ainda está tão distante? Por isso que devemos ter muita paciência com todos ao nosso redor e com nós mesmos, sabendo que a cada dia nós podemos ser melhores e que a cada dia o seremos, mas que nós também teremos momentos de confronto com as nossas imperfeições. Então aprendemos a nos aceitar e aceitar o outro, sem tantas exigências, sem tantas cobranças, exercendo aquilo que Jesus realmente pediu que fizéssemos, que não julgássemos os outros para não sermos julgados. Essa é a nossa reflexão para esta noite, que possa
Jesus continuar nos inspirando, nos apoiando e nos amparando. Muito obrigado a todos. Quero agradecer ao Antenor. Muito obrigado. Viu? Por essas palavras tão esclarecedoras para todos nós, porque nós somos aprendizes, querendo aprender e querendo absorver e trazendo todo esse conhecimento para o nosso dia a dia e perante o convívio de todos, né? Porque nós somos isso, espíritos ainda em fase de muito aprendizado, e pedimos a Deus que nos dê toda essa preparação, todo esse esforço que seja constante em nossas vidas. Agradecendo muito, gratidão. Obrigado. Eu espero que quando tiver novos convites, por favor, venha, porque nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo. Muito obrigado. Viu? Muita gratidão. Obrigado. Queridos irmãos, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos por mais um momento até a Deus,